Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos dar início a mais uma atividade aqui do Telesaúde Bahia, né? Lembrando que o nosso tema de hoje é busca ativa, a importância do resgate da prática no contexto da saúde da família. A palestrante convidada de hoje é Elisa Carvalho, mestre em saúde coletiva e especialista em medicina social, com concentração em saúde da família pelo ISC-UFBA, além também de ser assessora técnica da diretoria da atenção básica aqui da CESAB. Desejamos a todos uma excelente web palestra e passo agora a palavra então para a Elisa. Boa tarde mais uma vez a todos, boa tarde a todos os trabalhadores da saúde da família, boa tarde a todos os trabalhadores do modelo tradicional, da atenção básica, a todos os gestores do Sistema Único de Saúde que estão assistindo nesse momento esta web, sobretudo os gestores que trazem a saúde da família, a atenção básica como modelo essencial, como estratégia de mudança de modelo essencial para modelo de atenção no Sistema Único de Saúde. A estratégia de saúde da família, enquanto fundamental para a mudança de modelo, ela é considerada neste lugar estratégico pelo gestor e pelos trabalhadores, o conjunto de trabalhadores no Sistema Único de Saúde, é elemento também fundamental para o avanço da estratégia no país, para o avanço da estratégia na Bahia e em todos os lugares que nós atuamos. Essa atuação, ela precisa de que cada um de nós, enquanto ator fundamental nesse mosaico conformador do Sistema Único de Saúde, imbuídos desse compromisso, a gente possa fazer a saúde da família de verdade, a atenção básica cada vez melhor, ainda num contexto desafiador como é o contexto de hoje no Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Nossa web de hoje, ela trata sobre a busca ativa, a importância do resgate na prática no contexto da saúde da família, e ela nasce muito de uma perspectiva na análise de que em que medida a gente, enquanto trabalhador na saúde, na atenção básica, na saúde da família, tem utilizado da estratégia de busca ativa para entrar no território de uma maneira mais íntima com a comunidade, reconhecendo o território enquanto lugar fundamental de relação da saúde da família com o conjunto de pessoas acompanhadas pela equipe. Antes da gente começar, a gente fala um pouco sobre o contexto da saúde da família aqui no Estado, e aí a gente traz aqui nessa tabela uma série histórica que trata sobre a cobertura de saúde da família no estado da Bahia por macro-região. A gente percebe que a Bahia hoje está com a média de cobertura de 73,40% de cobertura de saúde da família, sendo que houve um incremento importante nos últimos 10 anos, quando a gente trata aí de uma variação de 46,66%, dado o cenário encontrado em 2007. No entanto, quando a gente faz a análise por macro-região, a gente percebe algumas lacunas de expansão de saúde da família, sobretudo nos municípios de médio e grande porte. Então, quando a gente percebe a cobertura da região leste no estado da Bahia, quando a gente percebe a cobertura da região sul, que, muito embora ela esteja em 80%, mas alguns municípios grandes, elas puxam essas coberturas para baixo. Então, os municípios de médio e grande porte são os nossos grandes desafios de expansão de saúde da família hoje no estado da Bahia. Pensar estratégias que possam fomentar, induzir a expansão de saúde da família, sobretudo da saúde da família, nosso modelo privilegiadamente colocado como essencial para a mudança de modelo de atenção. Então, colocar o lugar estratégico dos municípios de médio e grande porte nesse processo de expansão é fundamental para a mudança desse cenário. Já vimos discutindo sobre diversos aspectos aqui no Estado, as possibilidades para esse processo de indução, desde as ações do apoio institucional da Diretoria de Atenção Básica, como também ações relacionadas ao incentivo estadual para a saúde da família.
Dos 27 estados do país, 9 possuem incentivo estadual para a saúde da família. Um desses 9 é a Bahia. Então, o incentivo estadual por equipe de saúde da família, que hoje está em R$ 1.500, né? Que cada equipe, se o município tem 10 equipes de saúde da família, ele recebe R$ 1.500 por equipe de saúde da família. Se ele tem 100 equipes de saúde da família, e assim por diante. Ou seja, esse mecanismo indutor para o processo de expansão de saúde da família, a gente vem estudando bastante no sentido de que municípios de médio e grande porte também precisam passar por essa mudança de cenário, considerando que são um grande nó para a mudança da cobertura de saúde da família hoje no estado da Bahia, são os municípios de médio e grande porte. E aqui, nessa mesma análise, quando a gente passa para essa tela, vocês percebam que os municípios com menos de 50% de cobertura de saúde da família no estado da Bahia são 8 municípios. São esses os municípios com menos de 50% de cobertura de saúde da família. E vocês vejam que a maioria deles são municípios de médio e grande porte. Quando a gente faz essa análise com corte de 70% de cobertura, são 20 municípios com menos de 70% de cobertura no estado da Bahia. Ou seja, por que 70% para começar? Né? As referências elas trazem para a gente poder fazer mudança de modelo de atenção, a gente tem que ter pelo menos 70% de cobertura de saúde da família num território. Então, se a gente não tem pelo menos 70% de cobertura de saúde da família, é muito difícil fazer a transição de modelo de atenção. Então, sair do modelo curativista, partir para um modelo baseado na vigilância da saúde, modelos alternativos, fazer essa transição para um novo modelo de atenção, é muito difícil fazer com menos de 70% de cobertura. Ou seja, a opção política, a opção de saúde, de desenvolver enquanto gestão de saúde, enquanto modelo de atenção que possa fazer a transição para modelos alternativos, ela se dá a partir de 70% de cobertura de saúde da família no território. Quando a gente fala da cobertura de agentes comunitários de saúde, são 7 municípios com menos de 50% de cobertura. São eles aí, né? Então, esses pintadinhos em vermelho, são esses os municípios com menos de 50% de cobertura de agentes comunitários de saúde em todo o estado da Bahia. E aí a gente percebe o desafio do ponto de vista de expansão, tanto de cobertura de agentes, mas também, associadamente, de expansão de cobertura de saúde da família. Se a gente for pensar que a nova PENAB, inclusive, ela abre um precedente para que existam equipes transitórias sem agentes comunitários de saúde, e essa é uma medida que a gente tem que estar bastante atento, porque se ela se diz transitória, de fato, ela precisa ser transitória, e efetivamente implantar toda a equipe de saúde da família com prazo determinado, de modo que a gente possa garantir que no território exista efetivamente equipes de saúde da família implantadas, considerando este modelo da saúde da família um modelo privilegiadamente de opção. São 41 municípios entre 50% a 80% de cobertura de agentes comunitários de saúde, né? Então, esses municípios, são todos eles aí, a gente não vai se deter aqui em tratar de cada um deles, né? Mas são 41 municípios que têm menos de 80% de cobertura de agentes comunitários de saúde. O processo de desprecarização que houve, todo o investimento da Secretaria de Estado junto aos municípios que se envolveram em todo o processo de desprecarização de agentes comunitários de saúde entre 2007 e 2014, sobretudo, todo o processo de desenvolvimento de leis municipais, né, participação em Câmara de Vereadores, de modo que pudessem ser aprovadas as leis municipais para o processo de concurso e efetivação dos agentes comunitários de saúde, sejam estatutários ou elitistas, também fez reverter muito esse quadro de desprecarização dos agentes comunitários de saúde no estado da Bahia. Bem, aí já entrando mais um pouco na nossa discussão, né, quando a gente faz um paralelo entre cobertura de saúde da família e um indicador como esse, proporção de internação por condições sensíveis à atenção primária,
Então, territórios com expressivas coberturas de saúde da família, necessariamente seria de se explicar que esse território tivesse um baixo índice de internação por condições sensíveis. Essa relação ela não é diretamente proporcional, ou seja, nem sempre todo município que está com 100% de cobertura de saúde da família, ele tem baixo índice de internação por condições sensíveis à atenção primária. E aí eu quero ressaltar, vocês podem acessar no www.saude.ba.gov.br/DAB, é o endereço da DAB, onde você acessa os cadernos de monitoramento e avaliação da atenção básica e você pode ver especificamente a situação do seu município, o seu município comparado com a sua região comparado com o estado. Aqui a gente faz uma análise comparando as macro-regiões com o estado da Bahia. Então, do ponto de vista das internações por condições sensíveis à atenção primária, a gente tem uma média Bahia de 34,97, mas a gente tem algumas macro-regiões com um índice menor de internação por condição sensível, né? Por exemplo, a região norte, a região leste, e aí tem uma série de hipóteses relacionadas a essa queda de internação por condição sensível. Necessariamente está relacionada à cobertura de saúde da família. A gente sabe que o faturamento de AIH também pode induzir o indicador de internação por condição sensível e isso constitui-se um viés para análise. Então, considerar que se no seu território de saúde da família você tem 100% de cobertura, por que está internando por condição sensível à atenção primária? Por que está internando diarreia? Por que está internando com complicação de AVC? Por que está internando com complicação do diabetes? Então, todas essas condições sensíveis à atenção primária, elas precisam estar no campo de observação, de análise, de acompanhamento das equipes de saúde da família, em que medida essa equipe de saúde da família tem provocado um acompanhamento efetivo em seu território, de modo que as internações, por exemplo, por condições sensíveis, não aconteçam. Quando a gente faz aqui traz aqui esse mesmo indicador para o gráfico de linha, você percebe a queda. O ideal é que seja abaixo de 20%, isso como recomenda a literatura, ou seja, ainda estamos acima de 20%, mas numa tendência de decréscimo. Isso mostra, também pode revelar, um impacto da saúde da família sobre as condições sensíveis à atenção primária. Ao mesmo tempo, ainda revela o desafio de como precisamos cada vez mais qualificar nossa atenção, nossa atuação, para efetivamente reduzir a internação por condição sensível à atenção primária. Quando a gente traz aqui esse indicador, proporção de nascidos vivos de mães com 10 a 14 anos na Bahia, essa série histórica entre 2006 a 2017, da mesma forma você percebe aí o índice, ainda nós temos um índice importante de gravidez na adolescência, mas quando a gente vai efetivamente para o dado, isso gira em torno de 1% no caso da Bahia, e menos de 1% em algumas regiões com um indicador maior, como a região sul. Então, quando a gente faz o comparativo da Bahia com a região sul, por exemplo, que é uma região que tem muito município turístico, então o índice de gravidez na adolescência ele é maior na região sul, na região extremo sul, por exemplo. Na região centro-norte, o que acontece em relação ao aumento do índice de gravidez na adolescência? A gravidez na adolescência é um marcador importante no território acompanhado pela equipe de saúde da família, para que o médico, o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, o técnico de enfermagem, enfim, o dentista, acompanhem mais de perto essa gestante que engravidou, considerando que é uma gestante vulnerável, uma gestante de risco. Então, isso está no campo de atenção, no campo de prioridades da equipe de saúde da família para o seu acompanhamento.
Bem, quando a gente vai para o indicador de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal, a gente percebe que não necessariamente as regiões com maiores coberturas de saúde da família, elas têm 7 ou mais consultas pré-natal efetivamente sendo realizadas. Então, a gente tem o quê? A gente tem um problema de registro das consultas pré-natal realizadas, onde se tem mais assistência do ponto de vista de rede privada, é onde a gente tem um maior acréscimo nesse indicador, exemplo da região leste, que não tem uma cobertura expressiva de saúde da família, sobretudo induzida por municípios maiores, de médio e grande porte, mas tem um indicador expressivo de cobertura de 7 ou mais consultas pré-natal. Então, o que ocorre? Se na área de abrangência da equipe de saúde da família não se chegou a 7 ou mais consultas pré-natal, esse é um marcador para a busca ativa na área de abrangência da equipe de saúde da família. Eu tenho 10 gestantes, 3 ainda não chegaram a concluir as 7 ou mais consultas pré-natal. Eu fui atrás dessas gestantes, ocorreu a busca ativa, de modo que essas gestantes recuperem a sua ida à unidade de saúde da família e a continuidade do seu pré-natal. Quando a gente fala de número de casos notificados de sífilis em gestantes, sífilis é um marcador também muito importante, ainda um agravo epidemiológico muito prevalente no nosso território. Se a gente tem expressivas coberturas de saúde da família, porque ainda temos sífilis congênita no nosso território. Como explicar territórios com 100% de cobertura de saúde da família e ainda persistindo com o indicador de sífilis congênita? Então, primeiro a gente traz essa análise aqui de número de casos notificados de sífilis, especificamente em gestante, e aí a gente percebe em que medida esse indicador se comporta nas 9 macro-regiões, né? Mas, ao mesmo tempo, problematizar se você tem um caso de sífilis notificado em gestante, essa gestante ela está sendo acompanhada mais de perto para fazer a busca ativa quando ela não foi fazer a medicação? Ela não foi fazer a segunda dose da medicação ainda, ou não levou seu parceiro para fazer a medicação? Está se fazendo busca ativa para o acompanhamento desse caso específico da sífilis em gestante? Naturalmente que a gente está exemplificando aqui algumas situações que podem acontecer no cotidiano da saúde da família e a partir de alguns marcadores importantes, tanto do ponto de vista da assistência, quanto do ponto de vista de ser um marcador epidemiológico, um agravo importante em nosso território. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Então, se você teve sífilis congênita, o ideal, naturalmente, é que, se você teve sífilis na gestante, o ideal, naturalmente, é que essa sífilis ela não chegue a contaminar a criança. E o cuidado com essa gestante, no decorrer da gestação, as 7 ou mais consultas pré-natal, a terapêutica efetiva e muito bem acompanhada, tanto do ponto de vista da gestante quanto do parceiro, todo o contexto familiar ali envolvido, ele pode culminar com a não ocorrência de uma sífilis congênita. No entanto, a sífilis congênita ainda é um agravo importante em nosso território. Ocorreu sífilis congênita no seu território, isso está sendo um marcador para a equipe priorizar como elenco de usuários a serem, para que a busca ativa seja realizada, para que a visita domiciliar seja realizada desses usuários? Bem, quando a gente vai para a proporção de vacinas selecionadas do calendário vacinal para crianças menores de 2 anos, e aí a gente faz uma análise
quando, por exemplo, toda essa questão de baixas coberturas vacinais, com menos de 50%, e a gente compara com municípios com 100% de cobertura, ou com municípios com baixa cobertura para a saúde da família, e a gente percebe que não necessariamente municípios com baixas coberturas de saúde da família não estavam alcançando boas coberturas vacinais, ou seja, municípios que têm excelentes coberturas de saúde da família, alguns deles não estão alcançando boas coberturas vacinais. Quais são os fatores aí relacionados? A gente sabe que isso é multifatorial, tem uma série de fatores relacionados, mas, voltando à nossa discussão de hoje de busca ativa, se dentre as crianças menores de 2 anos, esse exemplo que aqui a gente está abordando, você tem 20 crianças na sua área de abrangência e você acompanha através do agente comunitário de saúde, da sala de vacina na unidade de saúde da família. Dessas 20 crianças, apenas 12 foram até a sala de vacina para realizar a vacinação. Estão faltando aí 8 crianças a serem buscadas para que a gente possa garantir que todas as 20 que você tem conhecimento de existentes no seu território sejam efetivamente vacinadas. Então, isso revela muito do acompanhamento realizado pelas equipes de modo geral. Essa fonte aqui através do próprio PNI, mas aí a gente percebe para o calendário vacinal, e a gente sabe também que alguns imunobiológicos acabam puxando essa cobertura para baixo, mas, de modo geral, em que medida a gente tem utilizado o acompanhamento do calendário vacinal das crianças que são pertencentes, que residem na área de abrangência de cada equipe de saúde da família, em que medida a equipe tem acompanhado as crianças que não foram vacinadas e realizado busca ativa para que todas elas efetivamente se vacinem. Bem, para a proporção de mulheres em idade fértil, MIF investigados, e aí a gente fez questão de também trazer esse indicador, porque na maioria das vezes, questões relacionadas à investigação ou notificação, elas são diretamente vinculadas e equivocadamente vinculadas apenas às equipes de vigilância epidemiológica, e a gente sabe que as equipes de saúde da família, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda a equipe podem desenvolver juntos só a equipe de atenção básica, mas ou em parceria com as equipes de vigilância epidemiológica, as ações de investigação no seu território. Então, se você teve um óbito em mulher em idade fértil na sua área de abrangência, esse óbito foi investigado pela equipe de saúde da família, a equipe que acompanhava aquela mulher, que fazia planejamento familiar na sua unidade, que você acompanhava aquela mulher, conhecia aquela mulher, acompanhava no cotidiano, você vem desenvolvendo a investigação de óbito, caso tenha ocorrido no seu território. Da mesma forma, quando a gente faz a discussão em relação a óbito materno investigado, o óbito materno ele é também um marcador extremamente relevante. Toda vez que morre uma mãe no nosso território, choca muito a todos nós, choca muito a comunidade. A gente, claro, não quer... O óbito ele sempre é algo muito que sensibiliza bastante a nossa população, o óbito materno e o óbito infantil ainda mais. Então, o processo de investigação desses óbitos ele tem sido acompanhado pela equipe de saúde da família. A busca ativa para investigação desse óbito, ela está sendo realizada, ela faz parte da ação realizada pela equipe de saúde da família. Da mesma forma, em relação a óbito infantil e fetal. Muitas vezes acontece o caso de que, na situação do parto, morreu a mãe e morreu o bebê. Esse óbito materno, esse óbito infantil, ele está sendo investigado, ele foi investigado pela saúde da família, e eu estou também, mais uma vez, provocando essa discussão, em função de que, na maioria das vezes, a investigação do óbito ela é creditada, ela é vinculada, direcionada efetivamente à vigilância epidemiológica.
a equipe de atenção básica, na maioria das vezes, ela considera que isso não seja o seu papel. Então, em que medida as equipes de saúde da família têm efetivamente se implicado na realização de ações como, por exemplo, busca ativa para investigação de óbito infantil e fetal. Quanto ao número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos, a gente vê no estado, esse ano, ano passado, né, em 2017, foram 9 casos novos de AIDS. Né? A gente procurou aqui também, mais uma vez, não fizemos essa discriminação por município, mas em que medida a equipe de saúde da família tem conhecimento desse caso no seu território, em que medida a equipe de saúde da família acompanha a situação de saúde desses pacientes em sua área de abrangência, desses usuários em sua área de abrangência. Então, é de conhecimento da equipe de saúde da família esse caso, como esse caso é priorizado no processo de busca ativa, caso não tenha ido retirar a medicação necessária para o tratamento, enfim. Enquanto também mais um agravo importante para a priorização das ações de busca ativa no território. Sobre a taxa de internação hospitalar por acidente vascular cerebral em pessoas de 30 a 59 anos, também como um marcador relevante, e aí a gente percebe uma variação nas macro-regiões do estado, mas também considerando que a gente, em que medida estamos problematizando o acesso da população que deve ser priorizada para acompanhamento, então, portadores de hipertensão arterial e diabetes, em que medida eles vêm sendo acompanhados mais de perto, de modo a evitar a progressão para um AVC. Esse AVC aconteceu, em que medida a equipe vem acompanhando mais de perto esses casos em seu território. Na verdade, a gente procura sempre ressaltar que, se tem 100% de cobertura de saúde da família, o ideal é que não aconteça, a equipe tem condições de acompanhar e promover ações que desenvolvam de manutenção da saúde no contexto da população, mas sabemos também que isso envolve diversos outros fatores. Não tem como a gente não garantir a não existência de AVC no território, mas tem como desenvolver uma série de ações de promoção da saúde para evitar. Então, esse hipertenso que é acompanhado pela equipe de saúde da família, ele deixou de fazer a retirada da medicação na unidade de saúde da família. Foi feita a busca ativa para que ele venha retirar a medicação? Foi feita a busca ativa para que ele faça o exame que foi encaminhado e não foi realizado? Então, em que medida esses usuários têm sido também priorizados para um acompanhamento mais de perto? Quando a gente fala de taxa de internação por diabetes mellitus, valendo ressaltar que na regulação aqui do Estado, a maior parte das internações relacionadas à cirurgia para amputação de perna, a maior parte desses usuários são diabéticos, ou seja, ele começa com a ferida no pé, no dedo, uma unha, que evolui para uma gangrena e a perda do membro, que poderia ter sido evitada se o acompanhamento mais de perto da equipe de saúde da família efetivasse numa condição de saúde mais plena para o usuário. Sabemos que isso está relacionado a uma série de fatores, mas o conjunto de usuários com diabetes mellitus da sua área de abrangência, para começar, são quantos? Você conhece o seu território? Quantas equipes de saúde da família, dessas equipes de saúde da família, você, equipe, você tem noção de quantos são hipertensos, quantos são diabéticos? Dos meus hipertensos, tantos retiraram medicação esse mês, tantos não retiraram, tantos estão fazendo atividade física, tantos não estão. Dos seus diabéticos da mesma forma. Então, esse processo de acompanhamento mais de perto
para agravos de prevalência importante no território, que a gente precisa inscrever no horizonte de ações das equipes de saúde da família. Então, em que medida isso faz parte do cotidiano? E aí a gente tem colocado essas questões, considerando de que, muitas vezes, a ação de uma equipe de saúde da família restrita às 4 paredes da unidade, medicalizante, muito focada na assistência, tem impedido a equipe de saúde da família de estender as suas ações para além dos muros da unidade, chegando na comunidade, chegando nas práticas que essa comunidade desenvolve, em uma série de hábitos desenvolvidos que podem corroborar com um quadro, por exemplo, de taxa de internações por diabetes mellitus, considerando que, se a gente conhece esse usuário, se a gente conhece a família, conhece o território, e se a gente acompanha mais de perto, considerando que esse é um agravo importante no território, a gente pode evitar, inclusive, a taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações. Então, considerando o número de diabéticos da sua área de abrangência, como a equipe tem realizado ações de busca ativa para diabéticos, para usuários que não estão frequentando, não estão retornando à unidade de saúde da família para o seu acompanhamento. Proporção de casos novos de tuberculose pulmonar, proporção de cura, né, com confirmação laboratorial. O ideal é que a confirmação ela seja laboratorial e não clínica, isso é um critério de qualidade para o acompanhamento, mas se o usuário ele é portador de tuberculose e ele tem deixado de retornar para a retirada da medicação da tuberculose, e isso interfere na proporção de cura. A gente tem como verificar lá no caderno de avaliação e monitoramento da atenção básica, o CAMAB, como é o comportamento desse indicador no seu município. A Centro-Leste, por exemplo, é 59%, a Nordeste é 46% de proporção de cura. No seu município, como está a proporção de cura? E considerando o quantitativo de pessoas com tuberculose da sua área de abrangência, como está a proporção de cura? E aí, se o usuário portador de tuberculose ele falta a uma medicação que deve ser retirada e autoadministrada na frente do profissional, né, ele deixa de fazer essa retirada da medicação, a equipe tem realizado busca ativa, considerando esse um marcador epidemiológico importante na área de abrangência. Nós temos 100% de cobertura de saúde da família em um dado território. Você ainda tem tuberculose no seu território. Como é o comportamento das equipes de saúde da família que atuam nesse território frente a esse agravo? A gente faz um acompanhamento sistemático de quem não está comparecendo na unidade. A gente tem realizado busca ativa para recuperar esses casos que não estão retornando à unidade para a continuidade do tratamento. O que está acontecendo com esses casos silenciosos? A gente está recuperando através da busca ativa? Bem, e aí vocês vejam que eu falei bastante sobre território, né? E existe uma preocupação nossa em relação a noção de território, em que medida este elemento importante que é o território, ele tem sido considerado como fundamental na atuação de uma equipe de saúde da família. A gente vai fazer uma conversa agora muito apoiada no estudo de Lenk e Silva, que ele fala sobre o território, a busca ativa como princípio político de atuação num território. Então, a noção de território se tornou um princípio organizador dos processos de trabalho nas atuais políticas de saúde. No contexto de consolidação do SUS, traz o desafio de construir práticas de cuidado pautadas por uma lógica territorial e, desta forma, transpor as ações de saúde para mais perto do mundo do usuário e de seus modos de vida. Em que medida a gente tem se aproximado dos modos de viver de nossa população? Se a gente está recluso às paredes, aos muros da unidade de saúde da família, a gente tem dialogado mais com os modos de vida, o mundo do usuário?
Em que medida a gente tem considerado a noção de território no fazer da equipe de saúde da família? Para Heisberg, a territorialidade é uma dimensão constitutiva da condição humana. E o próprio conceito de sociedade implica na sua espacialização, onde é que está distribuído, sua territorialização, pois não há como definir indivíduo, comunidade ou sociedade sem inseri-los em determinado contexto geográfico. Eu não posso deslocar o usuário do lugar de onde ele vive, do lugar de onde ele se relaciona, do cotidiano em que ele vive todos os dias. Então, esse deslocamento do território também como uma necessidade da gente estar de olho o tempo inteiro para a gente não perder a noção de território em nosso cotidiano. Em Santos, ainda sobre território, Milton Santos, o grande Milton Santos, ele traz sobre o território usado, um todo complexo onde se tece uma trama de relações complementares e conflitantes, convidando a pensar processualmente as relações estabelecidas entre o lugar, a formação socioespacial e o mundo. É o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence, pois o território é o espaço habitado, percorrido e humanizado. Em que medida estamos considerando o território lugar onde a população vive, lugar onde a população sofre, onde a população ama, onde a população briga, onde a população trabalha, onde ela adoece? Em que medida a gente tem considerado o território? E esse território, ele fala, ele pulsa. De que mais se adoece nesse território? De que mais se morre nesse território? Então, isso fala do perfil de morbimortalidade. Em que medida temos considerado os principais problemas de saúde, do estado de saúde da nossa população, para o planejamento das ações desenvolvidas pela equipe de saúde da família? Bem, uma importante postura da saúde coletiva é considerar as práticas de saúde não como práticas médicas, mas como práticas sociais e, portanto, práticas políticas. Então, não são meramente assistência. São práticas de mudança de contexto de vida, são práticas sociais e, portanto, políticas, como traz Lenk. Para Rotelli, a desinstitucionalização ela requer a relação com um território e o deslocamento da intervenção terapêutica para o contexto social das pessoas. Então, se você cuida, acompanha uma pessoa com tuberculose, mas você não conhece, não contextualiza o seu mundo, o mundo em que ela vive, o seu contexto social, em qualquer momento a gente pode ter sérios problemas porque a gente está descontextualizado desse convívio, do mundo em que o usuário vive. Bem, uma prática de cuidado ela só pode ser consequente se for relativa ao sujeito em seu contexto existencial. Nós não estamos tratando de objetos, não são objetos acompanhados e que a saúde é discutida com objetos. Discutida com um ser, num contexto existencial. Em que medida isso tem sido considerado no cotidiano da relação estabelecida por cada um de nós no cuidado. As intervenções elas não devem se restringir ao indivíduo e seus sistemas biológicos, mas se direcionam a um sujeito em relação no seu contexto de existência. Uma prática integral também significa a construção de campos de mediação para a leitura das reais necessidades de saúde do território, para além da demanda espontânea que ela é construída historicamente. Então, existe uma demanda espontânea que naturalmente chega nas unidades de saúde da família. Mas em que medida a consideração do território, esse território em suas reais necessidades amplamente consideradas, ele está sendo legitimado pela equipe para o seu acompanhamento. Pela equipe, pela gestão, em que medida a gente vem considerando o território na perspectiva de atuação mais ampla da equipe de saúde da família.
A busca ativa, assim, é um procedimento de suma importância no conjunto das ações em vigilância epidemiológica, de investigação de campo, e tem como objetivo a identificação precoce de casos suspeitos e uma rápida confirmação para orientar a aplicação de medidas de controle. Isso é uma definição do campo da vigilância, né? Muito mais aí da vigilância epidemiológica, nesse caso aí, que foi um trecho do caderno de vigilância epidemiológica. Mas em que medida o processo de busca ativa ele extrapola a condição das doenças apenas relacionadas às doenças de notificação compulsória, que estão na lista das doenças acompanhadas pela vigilância epidemiológica? Em que medida a gente tem considerado todos os agravos que são acompanhados pela equipe de saúde da família, que são mais prevalentes no seu território, para a organização de processo de trabalho da equipe, para o planejamento das ações a serem desenvolvidas pela equipe. Naturalmente que, considerando os 3 problemas mais relevantes da sua área de abrangência, você não vai deixar de considerar o contexto geral onde outros problemas existem, mas você vai, a partir do planejamento, enfrentar os problemas que são mais prevalentes naquela área de abrangência. Um sentido mais comum atribuído à busca ativa e muito usado nas ações de vigilância em saúde é ir à procura de indivíduos com o fim de uma identificação sintomática, principalmente de doenças e agravos de notificação compulsória. A gente ouve muito falar, por exemplo, de busca ativa, quando agora, infelizmente, com o advento do sarampo, a gente escuta, não, fizemos busca ativa na área, em todas as ruas, no arredor da localidade de moradia do usuário. Então, que a gente possa transcender o processo de busca ativa para além das ações relacionadas apenas à vigilância em saúde. A busca ativa, ela também considerando como prática produzida por esses trabalhadores, sob a consigna da desinstitucionalização e da integralidade, transforma o sentido atribuído ao termo busca ativa. Então, a gente considerar a necessidade de desinstitucionalizar e a busca da integralidade, a gente vai para além da realização de busca ativa apenas relacionada à vigilância epidemiológica, à vigilância à saúde. A gente passa a um processo de desinstitucionalizar e de promoção de integralidade. Originalmente, um processo estritamente técnico da ação em vigilância epidemiológica, o termo passou também a denotar uma postura política de trabalho no território, considerado como um princípio que precisa ser desenvolvido, cultivado, e essa é uma expectativa nossa também, cultivo aqui da busca ativa enquanto uma prática política, uma prática inserida na agenda das equipes de saúde da família. Trabalhar na lógica de busca ativa é uma das expectativas que se tem sobre a prática dos trabalhadores no território, bastante mencionado em textos técnicos da saúde, além de ser estratégia, além de ser considerado uma atribuição de todos os profissionais da estratégia de saúde da família. Ou seja, não é apenas uma atribuição do agente comunitário de saúde, não deve ser apenas uma atribuição do agente comunitário de saúde. Você acompanha um diabético hipertenso e entender o contexto em que esses usuários vivem é extremamente fundamental. Mas aqui também a gente ressalta a importância de que se esse usuário não está vindo até a unidade para o seu acompanhamento, a necessidade de busca ativa desse usuário. Nesse momento, a gente ainda está nesse patamar. A necessidade de busca ativa para recuperar usuários que não estão fazendo o acompanhamento que deve ser priorizado em função da sua condição epidemiologicamente relevante, ele precisa ser recuperado para o acompanhamento na equipe de saúde da família. O Aires ele traz da busca ativa enquanto a busca de projetos de felicidade. A gente não está chegando nesse patamar ainda. Aqui a gente está tratando de que, se você tem usuários com agravos que são de relevância epidemiológica importante no seu território e eles deixam de estar desenvolvendo o acompanhamento pela equipe de saúde da família, esse usuário a gente precisa fazer busca ativa para recuperar a relação desse usuário com a equipe, a relação desse usuário no contexto de acompanhamento do agravo que ele
naquele momento, ele desenvolve. Assim, as práticas desenvolvidas têm provocado o deslocamento de um mero identificar um quadro sintomático para o movimento de acessar o território do usuário, estabelecer vínculo terapêutico e se integrar ao seu meio cultural. Em que medida a gente tem transcendido essas práticas para desenvolver uma relação mais próxima com o usuário. Trabalhar numa lógica de busca ativa, dentro de um modelo estritamente sintomatológico, pode converter as ações do território em pura estratégia de controle de populações vulneráveis. Então, para além das situações relacionadas à vigilância, todo o contexto vivido pela população que é acompanhada na sua área de abrangência. Assim, o termo busca ativa passou a ser usado para denotar uma postura política de trabalho sobre a bandeira da integralidade do cuidado, que pressupõe atender às necessidades de saúde para além da demanda espontânea. Ou seja, não apenas aguardar que o usuário chegue na unidade de saúde da família, mas se esse usuário deixa de ser acompanhado, eu preciso realizar a busca ativa. Em que medida a reclusão, entre aspas, nas paredes e muros das unidades não tem deixado de fazer com que o acompanhamento de agravos importantes no nosso território seja efetivado. Bem, a busca ativa e a nova PENAB ela também traz pistas sobre as expectativas que as políticas públicas depositam nesses trabalhadores da saúde da família no exercício de suas práticas. E no item 4, lá, da nova PENAB, realizar a busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e ambientais de importância local, e as questões relacionadas à vigilância, e aí não tratando apenas de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, situações ambientais de importância local. A gente tem uma série de questões aqui no Estado que vão para essa correlação importante entre a atenção básica e a vigilância epidemiológica, a atenção básica e a vigilância sanitária, a atenção básica e a vigilância ambiental, já criando uma interface importante, desde a gestão até a assistência, entre essas áreas de atuação, assistência e vigilância, considerando essas ocorrências para o planejamento de ações de prevenção, proteção e recuperação em saúde no território. No item 17 do eixo 4, realizar a busca ativa de internações e atendimentos de urgência e emergência por causas sensíveis à atenção básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e a longitudinalidade pelas equipes que atuam na atenção básica. Então, quando a gente falava lá do indicador de internação por condições sensíveis à atenção básica, essa necessidade específica aí tratada também na PENAB, enquanto realização de busca ativa. No item 5 da nova PENAB, que trata especificamente do processo de trabalho na atenção básica, e aí, mais uma vez, ele fala lá da busca ativa, na realização de ações de atenção domiciliar destinada a usuários que possuam problemas de saúde controlados, compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade básica de saúde que necessitem de cuidados com menor frequência e menor necessidade de recursos de saúde para famílias e ou pessoas, para busca ativa, ações de vigilância em saúde e realizar o cuidado compartilhado com equipes de atenção domiciliar nos casos de maior complexidade. Ou seja, aqui também trata dessa necessidade de realização de busca ativa quando o usuário ele tem uma dificuldade de deslocamento até a unidade de saúde da família. A gente trata aqui eminentemente de uma questão relacionada à necessidade de acompanhamento efetivo para agravos prevalentes no território, sobretudo agravos que trazem o perfil de mortalidade na área de abrangência, e que, se o usuário deixa de ser acompanhado pela equipe de saúde da família, a busca ativa ela precisa ser realizada. Isso precisa estar no horizonte nosso de práticas de ação e trazendo como prioridade os agravos mais importantes acompanhados no seu território. Quando a gente vai para os indicadores do PEMAC, então, se a gente for perceber hoje que o indicador de busca ativa
de modo geral, se a gente for buscar esse indicador em algum sistema de informação, hoje a gente não tem, porque a gente não tem acesso aos microdados do PEMAC. Mas a gente tem 3 indicadores que aparecem no PEMAC, que são razão de coleta de material citopatológico do colo de útero, média de atendimento a recém-nascidos na primeira semana de vida e razão entre tratamentos concluídos e primeira consulta odontológica programática. São esses 3 que aparecem no PEMAC para a realização de busca ativa. Se a gente for problematizar o perfil de morbimortalidade da sua área de abrangência e se esses usuários estão sendo acompanhados pela equipe de saúde da família, e se eles não estão sendo acompanhados e têm um agravo epidemiologicamente importante naquele território, e ele não está comparecendo à unidade, a busca ativa ela precisa ser realizada. Algumas possibilidades. Mapeamento de áreas descobertas. Você tem conhecimento de que a área está descoberta, a área ampliou, e a gente precisa rever o mapeamento para cobertura, seja do agente comunitário de saúde, seja da equipe de saúde da família de modo geral. Então, uma busca ativa de áreas descobertas para revisão de mapeamento na área de abrangência das equipes de saúde da família. Internação por condição sensível à atenção básica. Esses marcadores de condições sensíveis à atenção básica, eles vêm sendo utilizados para disparar a busca ativa de uma equipe de saúde da família. Nascidos vivos de mães de 10 a 14 anos. A gente tem conhecimento a partir da equipe de saúde da família que a gente tem grávida entre 10 a 14 anos. A equipe tem realizado busca ativa para acompanhamento efetivo durante todo o pré-natal dessa mãe e da criança. Mães que ainda não concluíram as 7 ou mais consultas pré-natal, tem sido realizada a busca ativa? Sífilis em gestante, marcador importante, epidemiologicamente relevante no nosso território ainda. Estamos fazendo busca ativa de gestantes que estão com sífilis e que não fez a segunda dose, elas não fizeram a segunda dose, por exemplo, da medicação. Sífilis congênita em menor de ano, é uma criança que precisa ser acompanhada muito de perto. Está sendo acompanhada cotidianamente na equipe de saúde da família? Não. Está sendo feita a busca ativa? Vacina em dia. Do conjunto de crianças acompanhadas para vacinação no seu território. As crianças não foram se vacinar. As que não foram se vacinar, foi realizada a busca ativa? Óbito em mulher em idade fértil. Óbito materno, óbito infantil e fetal. São agravos marcantes que chocam bastante a nossa população, sobretudo materno e infantil. Em que medida as equipes têm se implicado com o processo de investigação do óbito, a busca ativa, nesse processo de investigação? AIDS. Tem AIDS no seu território. Faltou a retirada do medicamento. Está sendo feita a busca ativa? Da mesma forma, hipertensão e diabetes, tuberculose e hanseníase. O tratamento ainda não foi concluído ou o acompanhamento mensal que era para ser realizado em tal data, o usuário não compareceu. Foi realizada a busca ativa? Bem, gente, a necessidade hoje da gente problematizar um pouco, tentando resgatar cada vez mais no cotidiano da saúde da família, práticas simples, mas fundamentais nas ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da família. Um distanciamento que a gente possa observar
da ação da equipe de saúde da família, do território que ela acompanha, isso precisa ser um alerta sinalizador para que a gente possa rever a nossa atuação enquanto profissional ou enquanto gestor. Essa aproximação com o território ela é extremamente necessária, considerando e não deixando de contemplar no nosso horizonte de ação o perfil de morbimortalidade dessa população, na perspectiva do modelo de vigilância da saúde. E aí, finalizando por hoje, a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, eu sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu preciso renovar o homem usando borboletas. Então, que a gente possa recuperar cada vez mais a saúde da família, a essência da saúde da família que a gente precisa desenvolver no território, onde agravos importantes acontecem, onde questões sociais importantes são acompanhadas e não podem ser desconsideradas no acompanhamento desenvolvido pela equipe de saúde da família, na unidade de saúde da família. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a cada profissional que, imbuído desse compromisso, está aqui conosco hoje. Essa é mais uma oferta que a gente vem fomentando e cultivando dia a dia para que a gente possa, cada vez mais, ressignificar as práticas dos profissionais e gestores na atenção básica, na saúde da família e no SUS, mesmo num contexto desafiador como o de hoje, acreditar que é possível continuar desenvolvendo uma saúde da família de qualidade e não abrir mão dessa luta, porque essa luta é de todos nós. Eu queria agradecer mais uma vez a cada profissional e gestor aqui presente hoje, agradecer a equipe do Telesaúde aqui na Diretoria de Atenção Básica, a Ju, que está aqui conosco, a Juliana, uma das técnicas fundamentais aqui na equipe do Telesaúde e que desenvolve com primazia e com muito gosto todo o trabalho que é desenvolvido aqui no Telesaúde. E queria agradecer a toda a equipe do Telesaúde, a toda a equipe da Diretoria de Atenção Básica, a cada homem e mulher que estão aí assistindo agora, imbuídos do compromisso de fazer uma atenção básica, uma saúde da família e um SUS de maior qualidade. Eu queria mais uma vez agradecer por hoje. Muito obrigada, gente. Oi, pessoal. Gostaríamos, então, de agradecer aqui a participação de todos. Mais uma vez estamos encerrando aqui a nossa atividade. Qualquer dúvida também vocês podem colocar aqui no bate-papo. Nós tivemos uma dúvida aqui, deixa eu ler aqui, retomar aqui no bate-papo, que perguntou qual a estratégia para busca ativa e sensibilização. Só um minutinho, eu poderia repetir aqui a pergunta, e sensibilização, acho que é da população masculina, não seria isso? Então tem essa pergunta aí do profissional aqui, que Elisa pode responder para essa dúvida. A discussão, inclusive, com a comunidade sobre como chegar mais perto desse público, sugestões que eles mesmos tragam de aproximação desse público-alvo, Então, fazê-lo sujeito desse processo e apontar direções no sentido de aproximação desse contingente que a gente sabe que, historicamente, não frequenta as unidades de saúde da família, não frequenta, não é acostumado a cuidar da sua saúde, então, mas fazer com que eles mesmos apontem direções para a gente rever essa aproximação. Acho que é uma boa saída, é uma boa medida para iniciar esse processo de mudança. A gente escutá-los e tentar acolher pedidos para que eles mesmos possam ir indicando medidas para mudar
essa aproximação com o público masculino. Algumas... Momento Ana Carolina, momento muito rico para reflexão sobre as ações de cuidado ofertado pelas equipes. Estou cursando uma especialização de saúde mental e atenção básica. Como as equipes de saúde da família estão sendo sensibilizadas para acolher as demandas de saúde mental? Bem, a gente tem hoje mais de 3.600 equipes de saúde da família no estado e são mais de 450 equipes de NASF, né? A maior parte desses NASFs, eles têm o psicólogo, por exemplo, né? Então, essa interlocução entre a atenção básica e as ações desenvolvidas, as ações necessárias a serem desenvolvidas no campo da saúde mental, elas também são muito desenvolvidas pelas equipes de NASF. Naturalmente que nada se resume apenas a uma ação, né? Os municípios que possuem CAPs, e esse processo de uma relação importante entre o CAPs e a saúde da família, porque a gente não pode apenas encaminhar para o CAPS e considerar que esse usuário não será mais acompanhado pela equipe de saúde da família, não. Esse usuário faz parte da área de abrangência da equipe e a gente deve continuar acompanhando esse usuário na saúde da família. E aí um processo que é chamado de matriciamento, né? Esse matriciamento que, inclusive, o psiquiatra do CAPS, o psicólogo do CAPS, a equipe do CAPS pode matriciar a equipe de saúde da família para ampliação do seu cuidado e para uma interação importante e necessária entre a equipe que acompanha a saúde mental, lá no caso desse exemplo do CAPS, e a equipe de saúde da família. Uma outra forma de desenvolver esse matriciamento é através das equipes de NASF, né? Então, as interconsultas, o processo desenvolvido pelos psicólogos, pelos profissionais, algumas equipes de NASF que têm psiquiatra, né? Essa interlocução, essa inter-relação entre os profissionais que atuam no NASF, junto com a equipe de saúde da família, sem perder a noção de território extremamente necessária sempre. Ana Carolina, como deveria acontecer na prática, mas infelizmente a realidade é um jogo de empurra para o CAPS. Por isso a minha pergunta, porque as equipes não querem atender. As equipes de saúde da família não querem atender, eu entendi isso, ou a equipe de CAPS, não entendi quem é que não quer atender, mas assim, espaços de encontro entre a equipe de saúde da família e as equipes de referência para aparar essas arestas, entendeu? Esses espaços de encontro podem também ser promovidos pela gestão no sentido de fazer dialogar quem atua no cotidiano daquele território e quem acolhe como referência o encaminhamento da equipe de saúde da família, por exemplo, uma equipe de CAPS. Fazer dialogar esses atores é fundamental para aparar essas arestas que você traz aí como existentes no cotidiano. E aí vocês podem dizer, mas isso é teoria. Não, eu estou falando à luz de experiências práticas desenvolvidas. Já fui secretária municipal da saúde, já fui coordenadora da atenção básica, já atuei na ponta e sei desses problemas que acontecem no cotidiano. Não é apenas uma retórica. Faz parte realmente de questões que a gente pode desenvolver tratando de uma aproximação entre as equipes de atenção básica e as equipes de referência que fazem matriciamento. Gostaria de que fosse evidenciada a importância da busca ativa dos casos de intoxicação exógena por produtos químicos, agrotóxicos e metais pesados. Obrigada. Érica, na verdade, quando a gente parte dessa premissa da noção de território, e o território enquanto território pulsante, território que fala, o que esse território exprime enquanto necessidade epidemiológica? Qual é o perfil de morbimortalidade desse território? E quais são as condições sociodemográficas que esse território aponta? Enfim, a cartografia desse território ela é extremamente necessária para saber como a equipe vai desenvolver as ações frente àquele território tal como ele é.
Às vezes, no mesmo município, você tem na zona rural uma realidade tal, um perfil tal, e você tem na zona urbana um perfil tal. A mesma equipe que atua na zona rural, os problemas priorizados por essa equipe que atua na zona rural não necessariamente serão os problemas enfrentados pela equipe da zona urbana. Alguns similares, hipertensão e diabetes, por exemplo, é muito comum, está em todo lugar, mas peculiaridades, especificidades de equipes distintas. Então, essa questão que você traz das intoxicações exógenas, intoxicações por agrotóxicos, isso faz parte da realidade da área de abrangência de sua equipe de saúde da família? Se sim, como é que a equipe tem se organizado para isso? Você tem planejado ações para o enfrentamento dessa situação, e aí eu estou colocando, naturalmente, não apenas do ponto de vista de assistência, mas ações de promoção da saúde, ações de proteção da população. Muitas vezes a discussão com a população em relação ao uso de equipamentos de proteção individual no ambiente de trabalho que é contaminante pode proteger a população à exposição a uma série de riscos de adoecimento. Como a equipe tem lidado com esse perfil da população que ela acompanha. Então, a gente queria agradecer mais uma vez aqui a equipe da Baixa Fria, no município de São Francisco do Conde. Enfim, são vários municípios. O SF Jones Leste, a equipe, as enfermeiras e agentes comunitários de Itapé, equipes de saúde da família lá de Itapé, Fabiana, Janete, Lorena, equipe Veleda Pires em Nova Canaã. Agradecer a toda a participação de vocês, colocar a agenda do Telesaúde sempre à disposição, estejam de olho, a gente sempre está fazendo a divulgação, de modo que as equipes possam ir acompanhando a partir das temáticas também que são relevantes para o seu território. A Cajutiba, São Paulo. Agradecer a cada um de vocês, manter a diretoria de atenção básica à disposição. Você pode solicitar uma teleconsultoria no telesaude.ba.gov.br. Cadastre-se, solicite sua teleconsultoria, esclareça suas dúvidas. Essa iniciativa é numa perspectiva de que a gente possa ampliar a resolutividade das equipes de saúde da família, trazer cada vez mais a condição, uma ampliação de condição de resolutividade clínica nas equipes de saúde da família, ampliação de resolutividade, ampliação da clínica e cada vez mais creditando a saúde da família, o seu lugar estratégico e importante no Sistema Único de Saúde, na atenção básica. Muito obrigada a cada um de vocês, estamos firmes e fortes, vamos à luta, cuidado com as nossas escolhas, elas dirão muito sobre o nosso futuro e, sobretudo, o futuro desse sistema que a gente defende tanto, que é o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada a cada um de vocês, à disposição, e vamos para frente.